Graça e a paz da parte do Senhor Jesus Cristo, bendito seja no nome daquele que vive e reina para sempre, que se chama Jesus, o Nazareno, Cristo. Louvado seja Deus. Quero já estar anunciando o nosso culto sexta-feira, domingo às 9 horas da manhã, e depois às 19 horas, 7 horas da noite. A gente vai encurtar ao máximo o tempo de culto. A gente vai procurar cumprir, obedecer, né? E me parece que a igreja está no essenciais, né? Que é bom ter a igreja. Agora a gente tem todos os cuidados, né? De estar com álcool, medindo a febre, tudo direitinho, com distanciamento, as máscaras. A gente vai procurar cumprir tudo ao máximo para obedecer a lei e também glorificar e saber que o nosso Deus entra para que o mal saia, em nome de Jesus. Eu quero, já o povo aí já vai estar entrando, né? Quero mandar a paz do Senhor Jesus lá para o nosso amado Bispo Dário, pastora Vera, pastor Fábio, presbítero Giovanni e os outros lá, pastor Bruno, todos, né, que lá nos ajudam. E também mandar a paz do Senhor Jesus aí para a nossa igreja da Vila Airosa, pastor Edson e missionária Dulce, também para a nossa igreja da Vila Zilda, pastor e pastora Edna, pastor Jaidil, que estão ali, presbítero Rafael, missionária Amanda, todos ali que dedicam, né, para a glória de Deus. Eu quero também glorificar o nome do Senhor pela sede, né, com os bispos, bispo Carlos, bispo Edson, pastor Júnior, pastor Josuel, né, presbíteros, que é o presbítero Adelino, presbítero Júlio, presbítero, os presbitérios em geral, Douglas, todos, né, e não dá o nome de todos, diáconos, missionários, missionárias amadas do Senhor, missionária Valda, missionária Maria, várias missionárias, missionária Socorro, missionária Maria Rosa, são tantos, né? Mas os diáconos, os obreiros, a membresia da igreja. Eu quero desejar a todos o amor do Senhor Jesus no coração de todos. Eu quero, desde já, iniciar lendo uma palavra que está no livro de Daniel, capítulo 9. Nós vamos iniciar no 9, depois vamos até o 10. Mais rapidamente, para ser breve, né, o tempo e a gravação não ficar muito longa, nem a mensagem demais, mas eu quero atentar para a leitura da palavra. Então, Daniel, capítulo 9, diz assim: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu vou ler até aqui, depois vou fazer a oração junto com você, né, louvando a Deus por tudo, né, por esse ano, né, que sejam quebradas o mal que está sobre a terra, que nós estejamos protegidos, guardados por Deus, ocultados do espírito da morte, das doenças e da maldade, e que haja compreensão nos governos, né, no governo federal, estadual, municipal, que haja compreensão e amor para que não se oprima mais a situação do povo, e que haja também o amor de Deus derramado para prosperar, para glorificar o nome dele. Oramos ao Senhor, ao Deus Altíssimo, ao Deus
o Senhor dos Exércitos, a Jeová, em nome do seu Filho Jesus, pelo Espírito Santo que está em nós. Eu quero, já está aí Adriana Flávia entrando. A mensagem de hoje, Adriana, você que já está entrando, é no livro de Daniel, capítulo 9. Eu li do 1 ao 2, tá? E você pode estar aí abrindo sua escritura e aos que entrarem aí acompanhar. Eu já li, vou fazer uma oração ao Senhor dos Exércitos, ao Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao Deus que tem conduzido o seu amor sobre nossas vidas. Pai, Senhor, eu me apresento diante de Ti nesta hora de culto, nesta hora de oração, nesta hora de palavra, para que Tu fale aos nossos corações, para que Tu estenda a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, perdoando nossos pecados. Sabemos, Senhor, que, Senhor, Tu precisa derramar o Teu amor para nos perdoar, Senhor, perdoar toda a humanidade, perdoar a terra, perdoar todos nós, porque falhamos, Senhor, e sabemos que necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia infinita, Senhor, que, Senhor, é o fator de não sermos consumidos. Nós sabemos que Teu amor é grande, Senhor, e guarda os que Te temem. Senhor, oculta do mal, livra do espírito da morte, das doenças, Senhor, das dificuldades. Tu que abre porta onde não tem porta, Tu que cria caminho onde não tem, Tu que planta e colhe, Tu que colhe aonde não plantou, porque tudo está no Teu comando, tudo está ordenado por Ti, tudo está, Senhor, debaixo da Tua potente mão. Ó Deus de Abraão, Te clamo, Senhor, pelo Teu Filho Jesus. Senhor, que aqueles que estiverem no hospital, no leito, Senhor, seja em casa, seja numa UTI, Senhor, clamando, Senhor, precisando da Tua misericórdia, Senhor, estende a Tua mão e cura. Senhor, aqueles que estiverem perdidos, aqueles que estiverem, Senhor, cegos, Senhor, os ouvidos agravados, que ainda não conheceram a Ti, venham a conhecer e ter a salvação. Senhor, que esta palavra possa chegar até os confins da terra, que esta oração possa alcançar, Senhor, aqueles que estão em desespero, a saberem que há esperança em Ti, Jesus, porque Tu deixou a esperança. Tu venceu a morte de cruz, Senhor, para que tivéssemos a esperança. E a esperança, Senhor, de, Senhor, ter um novo dia melhor, de que Tu, Senhor, fará coisas maravilhosas no nosso meio, que não importa as circunstâncias, mas que Tu, Senhor, traças caminho onde ninguém pode traçar, porque Tu és o Teu, Senhor, do universo, da terra, de todas as coisas. Tudo Tu fez para a Tua glória, Senhor, e nós Te louvamos, Te glorificamos. Visita aqueles que estão ou num presídio, Senhor, arrependidos, nas FEBEMs, Senhor, nas delegacias, aqueles que estão, Senhor, nas ruas, da prostituição, nas drogas, nos vícios, Senhor, que eles sejam libertos pela Tua palavra e venham ao caminho da salvação. Deus eterno, em nome de Jesus. Quero, nesse momento, tá falando a palavra, vou dar mais uma cena aqui, mais uma pessoa que entrou, graças a Deus pela vida de vocês, que possam acompanhar. Então, o livro de Daniel é a mensagem de hoje, capítulo 9, eu li. Como vocês entraram agora, eu li do 1 ao 2, e no 2 diz assim: no primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, e era de 70 anos. Aí ele diz no versículo 4, acompanha aí, está aí o Isaías, amado Isaías, glória a Deus, há uma cena aí, está aí o Vitor Augusto. Meu amado, vai aí a paz do Senhor Jesus para todos, e vocês vão falando aí com os seus amiguinhos. No versículo 4 diz assim: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. No versículo 18, Daniel ainda fala assim: inclina, ó Deus meu,
os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiado em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Eu vou do capítulo 9 ao 10, mas vou resumir porque fica longo e depois talvez a gravação fique até pesada demais. Mas eu vou resumir aqui rápido. Daniel é aquele jovem que vai preso junto com todo o povo, e na oração aqui, ele fala, na sua súplica, ele fala, lembrando, né, de que Deus havia dito a Jeremias. Então, foi através de Jeremias que houve os avisos, por muito tempo, para que o povo se arrependesse, para que o povo não andasse em caminhos errados, não fizesse nada que estava desagradando a Deus. E Deus deu a sentença, mas Deus deu uma promessa. É isso que eu quero, é essa oração que eu quero entrar com você nessa mensagem. E deu uma promessa, que ao final de 70 anos, haveria a restauração, haveria o retorno do cativeiro, haveria a libertação da desolação, haveria libertação do sofrimento. Como dá para entender melhor? Daniel, ele foi jovem, nós sabemos que ele foi jovem cativo, ele perseverou dentro da Babilônia, não se contaminou com os deuses de lá, não esqueceu do preceito do Senhor, não esqueceu das escrituras em que ele foi ensinada. Então Daniel, inclusive o significado do nome Daniel eu gosto muito, quer dizer, Deus é o meu juiz, porque Deus ele é advogado, né? Jesus Cristo é o nosso advogado, mas ele também é juiz. Então a sua justiça vem sobre nós para nos ajudar, para nos defender, mas também para nos redarguir, nos corrigir, nos botar em condição de aprovação diante dele. Esse é o amor de Deus, é as suas misericórdias infinitas. Quer dizer, ainda que o povo havia se perdido, houve uma sentença de correção, mas também houve o escape. O amor de Deus é esse, que sempre que ele corrige, ele dá a oportunidade do escape. Agora cabe a nós nos posicionarmos. Você vê que hoje, nos dias de hoje, talvez nós vivemos os dias que vivia um jovem Daniel, que era criado na presença do Senhor. O jovem Daniel era jovem e não se perdeu. A Babilônia era lugar de luxúria, lugar de riqueza, lugar de festas pagãs, lugar de tanta coisa, era a Babilônia. Mas Daniel resolveu obedecer a Deus, se manter. Então não importa os dias de hoje, meu jovem, minha jovem, você pode não se perder, você pode não se contaminar. Mas eu preciso, que eu tenho que preencher o meu ego, a minha alegria, e está me faltando alegria, só a igreja não me dá alegria. Tudo isso pode acontecer, porque é misto que acontece, porque a juventude da gente, ela pede para a gente voar, ela pede para a gente conhecer, é natural isso, né? Mas pode ser, nós podemos ser especial para Deus. E o lindo que Deus, lá na Babilônia, por Daniel não se contaminar, por Daniel não se perder, aquele já está idoso, aquele já está já numa idade avançada, e já passaram 70 anos de cativeiro. Foi o tempo que Deus determinou para a correção do povo. Mas havia uma promessa estabelecida, que Deus restauraria, que Deus edificaria, que Deus traria de volta o seu povo as maravilhas que eles viveram com amizade com Deus.
né? E essa amizade a gente não pode perder. Nessa amizade, às vezes a gente pode pensar assim, mas um idoso como eu vai dar conselho para um jovem? Não, eu dou conselho para um jovem, para uma jovem, para ela não passar o que eu passei. Porque a experiência, né? E a gente não conhecia Deus. Então, eu hoje, com o tempo, logo que o Senhor alcançou, ainda um pouco na juventude que o Senhor me alcançou, aos 33 anos para 34, por aí. Então, ainda tinha juventude, então ainda tinha vontades, então eu estava ainda nas coisas que eu fazia, né? Fazia, que conhecia, que é gostoso, um pagodinho, uma bebidinha, é gostoso isso, né? Então tudo isso eu vivia. Eu não fui criado dentro do Evangelho, mas quando o Senhor me deu a oportunidade, eu agarrei nela com toda a força. E eu estou já 30, indo para 31 anos, no Senhor, pela sua misericórdia. E pela misericórdia, a metade do tempo de minha vida, que hoje, às vezes eu sou obrigado a falar, não vou esconder aqui, mas sei que você não vai contar para ninguém. 65 anos, então, a metade do que eu tinha vivido no mundo é metade do que eu vivi com o Senhor. E eu, quando avalio esse tempo, que é metade, praticamente, então 50% foi conhecendo as coisas do mundo. Foi bom? Eu não sei se foi bom não, porque eu não vi fruto na minha vida. Eu vi luta e perdas, e luta e destruição, e luta e uma alegria momentânea. Isso eu posso ensinar, trazer como testemunho de experiência. Mas depois, a outra metade do tempo a qual tenho vivido, foi um relacionamento com Deus em que me trouxe restauração, me trouxe força, me trouxe alegria, não momentânea, sempre, me trouxe estabilidade de vida, né? E equilíbrio de vida. E isso é que o homem busca. O homem busca. Quantos já viveram tantas coisas e acabaram se deparando com alguma? E aí me fez lembrar aqui o Espírito Santo de uma ilustração. Então assim, havia um velho, um homem já bem idoso, bem velho, né? E ele já estava bem velhão, mas ele era muito rico. E ele morava num prédio de um apartamento de 1 por andar, em frente a uma praça, de um lugar lindo, arborizado, e aquele prédio enorme. E ele, com a sua amada esposa, né? E ele tinha um motorista, né? Um homem muito rico. Então o motorista vinha aos horários certinho buscá-lo para ele passear um pouco, para ele andar. Então vinha de manhã e vinha tardinha. E num belo dia que ele foi e voltou, ele, antes do motorista entrar na garagem do prédio, ele pediu para parar. Ele disse: pare aí um pouco. E ele parou, e ele disse para a mulher dele, para a esposa, deu um toque no ombro dela e disse: olha, minha velha, tá vendo aquele moço lá sentado? Todo dia que a gente sai, aquele jovem está sentadinho ali com aquela moça, e ele aos agarros, se beijam, se carinham, cheio de desejo, cheio de vontade. E eu queria, minha velha, ser aquele jovem. Hoje eu estou aqui velho, tenho muito dinheiro, mas não posso comer de tudo que eu quero, estou medicado, tenho limitação na minha saúde, não consigo mais ter energia para nada, e é muito mal. A gente sai para dar um suspiro. E aí o moço lá estava com a jovem, os dois abraçando, dando uns beijinhos, eles alegres, e ele deu um cutucãozinho na moça e disse assim: olha, minha gata, tá vendo aquele velho ali? Ele é um homem muito rico, podre de rico,
tem tudo o que ele quer. Eu gostaria de ser ele. Então a gente vê que o jovem quer ser alguém que tem, né, já e com idade, por causa do dinheiro, por causa da riqueza que pode lhe dar tudo. O idoso queria não ter nada, mas ter saúde, ter força, ter físico, né, estar na juventude com a sua esposa. Então, nós sempre estamos insatisfeitos. Então, que a satisfação, a alegria do Espírito e a satisfação de Deus possa preencher a nossa alma. Voltando aqui, saindo da ilustração, voltando aqui para Daniel. Daniel foi esse jovem, foi um homem com determinação, jovem determinado, mas passou-se o tempo. Eu quero agora resumir direto a mensagem. A mensagem é a oração de Daniel. E às vezes a oração dirigida. E que às vezes a gente tem que fazer a oração direcionada. Deus gosta desse relacionamento, da gente orar determinado a alguma coisa, aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Um carro? Que cor? Que marca? Então a gente ter esse relacionamento com Deus, as coisas acontecem melhor, porque Deus gosta desse relacionamento e também ele é detalhista. Então Daniel acorda um dia e no seu leito também, ele vê que é passado o tempo do castigo, da correção. Os anos de 70 anos se passaram e não acabou o cativeiro ainda, eles estavam lá. Daniel já tinha tido experiência como governador e outras coisas. Daniel foi fiel a Deus, e Deus mesmo na Babilônia usou de benevolência com ele. É isso que nós temos que entender. É outro ponto, outro parênteses que a gente pode dar nessa mensagem. Deus, ele não é porque nós estamos em pandemia, ou não é porque o povo estava no deserto, pelo contrário, é a hora que Deus está junto e a hora que Deus dá sinais de que Ele está presente e cuida. O interessante é que Deus supre as faltas e que Deus faz coisas que mostra para nós que Ele está junto, que Ele cuida e que Ele cria situações. Né? Ele cria situação de tudo que a gente necessita. A gente precisa ser claro com Deus. Então Daniel vai fazer uma oração dirigida. A oração dele não é petição, não ele pode estar fazendo até, mas ele está lembrando da promessa de que Deus deu, que haveria de terminar a assolação, quer dizer, a correção, aos 70 anos de cativeiro na Babilônia, quer dizer, de ausência de Deus, de afastado de Deus, e foram cativos como escravos para a Babilônia. Então, ele, que era um homem de oração, que antes jovem, agora já um senhor, ele se lembrou, então ele entrou em relacionamento com Deus. A oração de Daniel é uma oração dirigida, é uma oração que faz Deus lembrar. Olha que coisa linda. Deus se esquece? Lógico que não. Mas ele gosta desse relacionamento. Então ele vai entender que Daniel está lembrando a Deus na sua oração de súplica. Né? Ele até pede perdão. Se você vai lendo o capítulo 9, você vai ver que ele pede perdão dos pecados dele, do povo, né, que nós erramos. Ele chega a falar aqui uma coisa linda, que ele não faz, que fez súplica, não fiada. Fiada não é de fiado, mas de súplica, confiando em si próprios, em seus braços, mas na força do Senhor. Ele diz: nós fizemos súplicas a ti pelo castigo que merecemos, mas não fiados em nós mesmos, não, né, na nossa própria confiança, mas pelo contrário, da confiança do teu amor. Isso mexe o coração de Deus.
Isso move o coração, isso vai lá no coração de Deus e eu vou usar uma palavra aqui um pouco chula, tritura o coração de Deus, emociona o coração de Deus, quebra, né? E Deus vê isso, vê em Daniel um homem suplicando em orações dirigida à lembrança de Deus de que que ele reconhecia os erros, uma coisa que ele faz na sua oração dirigida a Deus para lembrar da sua promessa. Ele diz: nós erramos, nós pecamos, nós não estamos fiados em nós mesmos, mas na tua justiça, na tua graça. E ele exalta a Deus. Então ele sai do homem do pecado para a exaltação de Deus, mas se põe diante do perdão de Deus. E Deus move, quando acontece isso, Deus move céus e terra a favor de qualquer um que se voltar a Ele, né? E é isso que nós temos que entender, que às vezes a gente pede e pede errado, às vezes a gente pede de uma forma que Deus, não é que Ele não entende, mas Ele sabe o que é bom para nós, e às vezes a gente pede de uma maneira que não é bem claro para Deus. Então Daniel faz uma oração aqui de lembrança. Você já entendeu? Lembrar Deus das suas promessas. Eu me lembro, e eu tenho lembrado esses dias, que em 2018 para 2019, Deus me deu uma palavra no coração, que era tempo dele cumprir as suas promessas, e não de estar dando promessas. Não que a profecia tenha parado, não, senão eu serei como um herege. Não. As profecias vieram, mas não veio profecia que vai dar isso, vai dar aquilo. As profecias, se você observar, tem sido de fim dos tempos, de correção aos que não ouvem, de exortação àqueles que, dentro do seu caminho, possa melhorar para que a vinda dele está próximo. Ele está lembrando, porque isso é profecia que já está lá de trás, para se cumprir agora também. Mas as profecias atuais têm ido nesse curso, nessa direção. E dali para cá, eu mesmo sou testemunho de que Deus fez muitas promessas se cumprir na vida dos seus filhos. Interessante, né? Tempo de assolação, tempo de destruição, tempo de morte, né? Tantas mortes, né? Nós vimos desde de Minas, os acontecimentos ao redor do mundo, os acontecimentos, eu não vou lembrar todos agora, mas acontecimentos de destruição e de morte. Depois as doenças, e não foi uma, agora nós estamos na Covid-19, mas nós temos outras que vieram e mataram, e ainda não pararam de matar, como a dengue hemorrágica, que ela se tornou em 3 tipos de vírus. Quer dizer, coisas que a gente viu e viveu, mas eu e você estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. No meio dessa luta, nós passamos e somos mais do que vencedores. Está aí o presbítero Adelina, Pai do Senhor. Então, é isso que nós temos que ver, o que é andar com Deus, o que é estar com Deus, e como nós nos relacionarmos a Deus com a nossa oração. Então Daniel se volta, né, a Deus, lembrando a ele, a oração dele é de lembrança, mas ele usa 2 etapas importantes na oração. Primeira, a de arrependimento, do reconhecimento dos pecados, e a outra, que as misericórdias de Deus são os fatores de nos alcançar o juízo do amor, da graça de Deus por nós, para nos ajudar. Então, lembrando a Deus que era passado o tempo da correção, tempo do castigo, mas e agora o povo ainda está, já era mais de 70 anos, ainda está no cativeiro, porque eles esqueceram de Deus, eles deram as costas para Deus, e depois ficaram vivendo pela Babilônia, contaminando, né? Perdendo a essência de Deus,
É isso que a igreja não pode perder. É isso que nós, como crentes, nos dias de hoje, não é por causa das lutas que nós vamos perder a essência. A essência do amor de Deus tem que permanecer em nós vamos vencer. Você vê, tempo de Deus cumprir promessas no meio da luta, eu vi crente, eu vi o povo de Deus dando testemunho, tem dado e tenho visto o amor de Deus, coisas que ele falou e que cumpriu, e que está cumprindo, e que ainda vai cumprir, mesmo que seja até a hora que ele vier, ele vai cumprir. Por quê? Ele tem zelo com o seu povo. Então a nossa oração, ela tem que estar dirigida ao que nós queremos, às vezes até fazer queixa a Deus. Deus gosta disso. Diz assim, mas o homem, eu vou queixar a Deus? Não, mas é com sabedoria, né? Senhor, tu no teu trono, na tua glória, sempre eterno, né? Sempre tu és o Deus majestoso. Olha as palavras que eles dirigiam para Deus. Então, sabe, não é aquele negócio, Senhor, me dá, Senhor, eu estou precisando, Senhor, olha, eu não estou aguentando mais. Quer dizer, aquela choramingueira. Não é nem isso, não é relacionamento com Deus, é choramingueira. É talvez reclamação para nosso entendimento. Então o relacionamento com Deus, nós nos pomos na nossa posição. É isso que Daniel trouxe, a lembrança a Deus da promessa. Mas como? Se pondo, Senhor, nós pecamos, nós falhamos, nós não fiamos em nós mesmos quando fizemos súplicas, porque o teu amor é muito maior que isso. Né? Aqui está mais um irmão, Deus abençoe. Então, nós fiamos, não em nós, mas confiamos no teu juízo. Olha as palavras dirigidas ao Senhor. Senhor, inclina os teus ouvidos, perdoa, inclina teus ouvidos, ouve a nossa súplica. Olha, é uma coisa assim bem diferente, né? Do que a gente ouve, aquela oração de ladainha nossa que a gente faz, ai Deus, me socorre, Deus, e coisa. Não, Senhor, tu és eterno. Senhor, te agradecemos, Senhor. Mas Senhor, tem uma promessa que eu queria que o Senhor cumprisse. Lembra-te, Senhor, disso. Ele gosta desse relacionamento. E Daniel é esse homem que traz o juízo de Deus ao relacionamento do homem com ele. Como homem, diz, mas a gente como homem. E Deus como Deus está lá. Não, Deus está lá. Mas Deus também está aqui conosco. Deus está relacionado a nós através de Cristo Jesus. A obra de Jesus Cristo é a obra de vitupério. Não é uma obra simplesmente que a pessoa chega, porque confessa, eu vou falar que eu aceito Jesus. Não é esse relacionamento, não. Isso é algo espiritual. O batismo nas águas é algo espiritual. Se eu entendi o meu batismo como um relacionamento, um selo com Deus, uma selagem na minha vida, algo espiritual que me leva ao reino de Deus, e não um descer nas águas, um batismo quando eu quero, como eu quero, vou ver se eu não posso, vou ver se eu um dia, quem sabe. Não dá para entender esse tipo de cristianismo que está envolvido nas nossas igrejas, no nosso povo. Estou falando de nós mesmos, sabe? De entender isso. Jesus fez uma obra de vitupério. Ele deu a vida dele na cruz como sacrifício pelo perdão dos pecados, e não Jesus morreu na cruz, aí eu vou ter carro, vou ter isso, vou ter aquilo. Por que eu estou ilustrando? Porque senão dá a impressão que a igreja é uma loteria, que a igreja é um parque em que a gente chega lá, joga algum brinquedo e ganha alguma coisa. Não, a igreja não é isso. A Deus vai se relacionar conosco ao passo de que eu me relacione com Ele, porque Ele já fez a parte dele. A dar seu filho na cruz, né, sofrer todas as humilhações e pagar o preço por nós, foi parte de Deus.
Foi o presente de Deus para nós, para a nossa vida. Foi presente. Né? Você vê, a gente fala muito pouco daquele momento em que Jesus, como homem, ele tinha que ficar 100% homem à hora do sofrimento. Ele não podia usar dos dons da soberania dele de Deus. Ele não podia usar. Então ele tinha que se reter como homem, 100%, para ele aguentar a dor do meu pecado e levar sobre ele e pagar. Senão ele não suportaria. Você vê que Jesus, como homem, 100% homem, na cruz ele clama: Pai, por que me abandonaste? Isso é profundo, isso é algo nele mesmo, isso é para ele, por isso que a glória é dele, a exaltação é dele, a dor era muita. Né? Lhe deram vinagre para beber. Eu fui do exército e eu fiz treinamentos de pelotão de operações especiais para a guerra. Você é treinado ao limite. E quando você não aguenta mais, sem dormir, e tendo que vencer o cansaço físico, e comer nada, e você tem que comer raiz, folha, e não tem comida, e você passa o frio, que você não aguenta. Eu acho que é tão igual o fogo quanto o frio. Você tá sua carne ficar no fogo e queimar, e o frio demasiado é uma coisa terrível, é um desespero que dá o homem enlouquece, o homem perde a razão, o homem fica desesperado. É uma coisa que você tem, é um treinamento muito forte, porque você tem que superar para você salvar vidas. Então, quando você faz um treinamento desse, você sente, a hora que você sente sede, é uma coisa terrível. Então eu queria chegar só na sede, não vou falar mais do resto. E aí Jesus está com aquela sede, ele apanhou, o sangue saiu, a água verteu do seu corpo, e ele não aguenta mais, ele já está, a dor era muita, e ele está ali naquela cruz, e o peso do corpo forçando os cravos nas mãos e nos pés, e aí a dor é muita, mas o pior é a água do corpo que se esvaia, e agora a sede fica terrível, e ele clama por água. Ele clama por água. Ele está sedento, ele está que não aguenta mais. Sem água, o corpo tem 70% de água. E o homem sem água não passa de 3 dias de vida. E ali vai a água toda, de meio-dia, 3 horas de tortura, de sofrimento, fora o que perdeu antes, no sinédrio, apanhando, e ali já perdeu o sangue, água, e ele está mais horas, né? Mas aquelas 3 horas da cruz horas terríveis, porque o corpo não recebe água e perde água. Então chega uma hora, ele está seco, não aguenta mais, os seus lábios não encosta mais um no outro nem tem força para abrir, a água precisa entrar, o corpo pede, e ele diz, ele pede água, e vem o soldado com uma esponja cheia de vinagre e põe em sua boca, encosta e ele rejeita, porque é terrível. O vinagre é algo terrível. O vinagre é tão forte, irmão, que você areia uma panela. Minha avó me ensinava isso com 8 anos de idade. Ela pegava aquelas frigideiras, perdão, com aquela crosta de gordura, que se fritava muito torresmo, ainda mais que ela criava porco, e ficava aquelas frigideiras, ela deixava aquilo novo, sabe como? E ela falava para mim, olha, ela pegava uma bacia, porque antigamente usava bacia para o banho, né? Para tudo, para lavar louça, era tudo bacia. E essa bacia de louça, ela dizia, ó, essa bacia aqui eu boto água e vinagre, e boto essa frigideira dentro. Botava, às vezes caçarola, né? No interior, caçarola também. Aí botava lá a caçarola. Aí eu ficava olhando aquilo grosso, né? Que fritou muita coisa, aquilo lá vai juntando. E aí ela dizia, ó, amanhã eu tiro e limpo. Amanhã ela vinha com a faca passar, saia os pedaços. Depois ela areava, aquela panela ficava nova. O que eu quero te dizer? O vinagre é forte. O vinagre mata o verme.
O vinagre limpa até uma panela de alumínio, só para você imaginar. Agora imagina o vinagre na boca de Jesus, precisando de água. O mal representado no vinagre, o amargor representa o pecado, e ele sente aquilo na boca, ele rejeita, porque ele não ia conseguir beber aquilo, ele entrega o seu espírito, diz: Pai, tudo está consumado, a ti entrego o meu espírito, e pronto. Ali soluciona. Por que eu estou trazendo essa ilustração de Jesus, do batismo, da salvação e da oração de Daniel? Porque o povo foi levado cativo por causa dos seus pecados, dos seus erros, né? Por isso que o mundo, eu estava vendo até uma ilustração, a conta chegou, eles estavam, o pregador estava falando, a conta chegou, brincaram com o carnaval, Deus agora chegou no carnaval. E é verdade, fizeram o que quiseram do nome de Jesus, abusaram da santidade de Deus. Não se brinca com Deus, tinha que resultar nisso, e nós vimos isso aos nossos olhos, né? E fizeram o que quiseram. Ano de 2017, 18, 16 também, foram cada vez assim, afrontando Deus ao máximo que se podia, ao máximo. Eu vi coisas que eu fiquei estarrecido, que eu assim que fui do mundo, assim, eu fico pensando, como é que a pessoa se põe contra Deus? A pessoa não quer Deus, é problema dela, a pessoa não quer ir para a igreja, não tem problema, mas a pessoa se confrontar com Deus, afrontar a Deus, assim, sabe, por mais que seja incrédula, a pessoa tem que ter um juízo, não é possível, que ela está afrontando o Criador, e que ela vai ter um retorno perigoso. E quem é que vai pôr as mãos diante do Criador? Quem que vai? Aquele que formou os astros, aquele que formou o lumiar do dia, aquele que formou o lumiar da noite, aquele que ordenou as águas, que botou com portas, a palavra diz, as águas disse, daí você não passa, aquele que determinou as nuvens para regar a terra, aquele que tudo determinou o seu tempo, daquele tudo ele fez para a glória dele. Quem é que pode contra esse Deus? E Daniel aqui mostra que era um homem fiel, que era um homem, sabe, estava na Babilônia, mas não se contaminou, e Deus honrou, Deus botou ele em cargo de governador. A gente, às vezes, se espanta com isso, mas que isso, estão misturando o quê? Deus é que teria que estar governando na terra, irmão. Deus não está governando nas nossas políticas, porque o homem perdeu, o homem entregou, o homem deu as costas para Deus, que levantava homens para governar, tanto no período, Adão foi posto no governo, no período da inocência, Deus deu governo a ele era o presidente do Jardim do Éden, deu todos os animais, deu tudo, e deu a ele as árvores, peixes, tudo, e disse para ele, está na tua conta, faz, administra, e foi tudo dado a ele, isso é governo. Depois viemos pós o pecado, a desobediência, a expulsão, iniciou-se os governos, e depois dos patriarcas, e depois foram para os juízes, e depois para os reis, mas Deus sempre esteve presente, sempre esteve ali para orientar. Por quê? Porque a terra foi feita então só para um? Essa é uma pergunta fácil. A terra foi feita só para um, então tudo é de um. Os outros não são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, porque Deus criou a todos. E Satanás tem que lhe obedecer, porque tudo é criação de Deus. Virou Satanás, que a palavra Satanás quer dizer adversário de Deus. Então quem se põe contra Deus é adversário de Deus. E está aí a conta hoje para a gente. A conta uma hora ia chegar, e ela chegou, e a gente que está em Cristo Jesus, temos que ter esperança, temos que continuar, fazer a nossa súplica. Olha que coisa linda para encerrar, porque senão eu vou a toda, né?
E ele diz assim no versículo... eu vou ler aqui o final do 9. É tanta coisa linda, que diz assim: estando eu, digo, ainda falando na oração, olha a oração de Daniel, o varão Gabriel, glórias a Deus, ele enviou Gabriel, aleluia, para ajudar. Ele que está, é Gabriel, é Miguel arcanjo, que são arcanjos de Deus, que está na igreja, para guardar a igreja, para guardar nossas vidas, e guarda, viu? E ainda está, porque isso aqui foi levantado para o nosso tempo também. Foi dito e lá e disse que ele estaria de pé pela igreja, porque senão nós não suportaríamos, irmão. Porque Jesus Cristo foi levado aos céus, o Espírito Santo ficou, mas Deus tem seus anjos para guerrear. E ainda guerreio. E estando eu, digo no versículo 21 do capítulo 9, ainda falando na oração, o varão Gabriel que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele estava orando a Deus e fazendo o sacrifício ao Senhor, para que era a lei ainda, né? E me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora eu estou com os olhos lagrimejando, estou com dificuldade de ver, agora, por causa da presença de Deus. Agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio as tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim. Quer dizer, quando Daniel dobrou os joelhos, reconheceu os pecados, pediu perdão, entrou no sacrifício, quer dizer, a adoração. Hoje não tem sacrifício, hoje é graça, mas o nosso sacrifício é de louvor, de adorar a Deus, ir para a igreja, e lá um limpa, o outro arruma cadeira, o outro canta, o outro prega, o outro cuida das crianças, o outro faz, tudo isso é obra, é adoração. Hoje o nosso sacrifício é de louvor, sabe, é quando a gente se junta ali para glorificar a Deus. Os céus andam em festa, irmão. Por isso que tem o culto, por isso que Deus fica esperando o culto. E por isso que nos dias finais, a arca vai se fechar. Não vai ter culto a Deus mais aqui na terra. Vai ser proibido. Não vai ter a Bíblia Sagrada. E a gente começou a ver isso, irmão. A gente começou a ver isso. E quantos crentes nem voltaram para Deus? Nossa, mesmo. Alguns irmãos nossos nem voltaram. Não voltaram e não querem muita conversa. E quando liga, não, a gente não pode dar mão, não pode dar irmão. O Covid não está dentro da igreja. Ele, por ordem de Deus, está no mundo, mas ele não vai pegar. A ordem é nos meus, Deus leva quem ele quer. Pode levar os dele também. Ele falou que vai levar. E que ia levar e levou. Ah, mas fulano. Irmão, é acerto. Cada um dá conta de si, eu dou de mim. Se Deus me levar, levou, vai fazer o quê? Ele deixa de ser Deus? Ele faz como ele achar melhor. Mas se ele não quis nos levar, aos que estão à nossa volta, ele não levou até agora, glorificando. Vários pegaram, mas aqui, ó, sai para lá, Satanás. Sai para lá, enfermidade do mal. Sai para lá, porque isso é correção de Deus. É como o povo na Babilônia. Não era para cair na orgia, não era para cair na bebedice, não era para cair no roubo, na engano. Deus não bota um homem dentro da política, que é homem dele, homem que às vezes fazia oração, homem que às vezes cuidava de pessoas simples, mas quando chega lá se vende. Deus não botou para isso. Deus deu canal de televisão para homens que eles deveriam estar participando nas outras igrejas, simples, humildes. Pastores que podem pregar, mulheres de oração que vivem às vezes não pode nem botar um short na praia porque o joelho é ralado no chão. Eles fazem isso. Deus deu poder para eles, deu autoridade, deu televisões e é o homem que é sábio. Então não é Deus? Nunca faltou. Olha aqui, está falando um homem que foi governador na Babilônia, foi levantado por Deus. Deus fez o rei ver nele graça e botou ele de governador. Ele está orando como um homem simples, humilde. Senhor,
na tua simplicidade, no teu amor, na tua misericórdia. Nos perdoa, Senhor. Nós somos pecadores. Um homem que andava em palácios de governo. Um homem que se sentava em cadeira agora. Daniel não era qualquer simples, não. Daniel era um homem de honra, honrado por Deus, mas nunca mudou o seu estado de jovem, simples, humilde, preso, cativeiro, sem nada, e Deus o levantou. Ele não esqueceu de Deus. É isso que a gente tem que entender. A diferença tem que existir em nós. Deus dá as coisas para a gente, dá, Ele quer dar o melhor, mas Ele ficou esperando. Fica esperando o quê? Deus não come maçã, Deus não come peixe, Deus não come carne, Deus não come jaca, Deus não come picanha, mas Deus te dá picanha, te dá jaca, te dá tudo que você quer. O que Ele espera de você? Troca? Não. Ele espera amor, simplicidade, humildade, reconhecimento, oração, súplica pelos mais fracos, aí que está aí, que aqueles que pularam e fizeram, que essa mensagem chegou ao coração deles, fizeram o que quiseram com o nome de Jesus nas avenidas, eles se convertem. Eu não oro para Deus matar. Eu oro pelo contrário, eu falo, Jesus, olha aqui, ó, que vaso bom aí para tu. Pega que nem Paulo. Deixa ele sofrer. Sabe o que Jesus falou para Saulo? Duro para ti. Quem é, Senhor? Quando ele fala quem é, que ele quer saber com quem que ele está lidando. Ele, quem é, Senhor? Quem é você? Aí Jesus diz, eu sou a Jesus o Nazareno, a qual tu persegues. Mas ele não perseguia o povo, a igreja, ele não dizia que eles eram embusteiros, ele não agarrava a mulher pelos cabelos, os homens, prendia. Ele fazia tudo isso. Ele permitia a morte, porque ele consentiu com a guarda a morte de Estevão e de outros. A palavra diz que ele consentia as mortes. E a perseguição, e aspirava, quer dizer, inspirava, ele aspirava, quer dizer, o desejo dele era acabar com os crentes, com carta ao governador César, ao governo de César, que você sabe, é o comando de Roma, da época, deram carta para ele acabar com os cristãos. E aí vem Jesus. Aí Jesus diz, deixa ele comigo. Não precisa se preocupar. Não se preocupe, irmã, não se preocupe com a tua causa. Deixa na mão de Deus. Deus vai enviar, olha aqui, ó. Olha o que o anjo Gabriel diz. Ó, e me instruiu ao que ele diz. Ele vem, ele diz, eu sou Gabriel. Veio voando e tocou nele e instruiu ele, deu instruções e falou comigo, diz Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido das coisas, o sentido do princípio da tua súplica. Deus nunca deixou uma oração de lado. Deus nunca deixou um pedido de lado. Agora, o que nós estamos pedindo para Deus? Oração dirigida. O que nós queremos de Deus? Será que isso não vai nos fazer mal? Será que o que estamos pedindo não é aquilo que Deus não quer? Então vamos pedir aquilo que é correto. Vamos ser simples. Senhor, tu sabes o que eu preciso. Tu me abençoa, Senhor, e eu glorifico o teu nome. Deus gosta disso. É simples assim. E Deus vai te dando melhor, porque ele não é menino, precisa ficar falando para Deus, olha, eu preciso disso. Mas Deus sabe. Nós temos que ser mais diretos nas nossas orações. E Daniel foi. E ele faz, vim. Ó. E eu vim para te declarar que és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra, entende a visão. 70 semanas, aí ele dá uma revelação apocalíptica, mas no capítulo 10, que não vai dar tempo aqui, acho que eu falei muito, ele volta a orar. Ele volta a orar, e agora vem o anjo Miguel para pelejar.
mas ele faz a oração. Ele diz assim no versículo 2 do capítulo 10: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejado não comi. Quer dizer, ele orou, ele, não se contaminou com nada, se ungiu. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava, quer dizer, 24 de janeiro, tá? É o mês chamado de Labib pelos judeus, que é janeiro. Ele diz assim, no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, Itequel, e eu acho lindo isso aqui é profundo, né? Levantei os meus olhos e olhei e vi o homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufas. Aqui eu vou te dar algo aqui maravilhoso, espera aí. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze. Irmão, o próprio Senhor veio atender a oração de Daniel. Será que a gente não entende que Deus manda o anjo quando é preciso, mas se for preciso, ele se move do trono para nos ajudar, e a gente passa a não crer mais no que Deus tem feito para nossas vidas, irmão? A gente tem dúvida aqui que é Jesus. Olha aqui, ó. Olha, eu vi já esse homem assim, na sua glória, na sua pele perfeita. É algo tremendo, e a gente não consegue, como pecadores, seres humanos, a gente quer tratar Deus como se fosse um patrão. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero, faz, e agora se negocia Deus por aí à vontade. Deus é um negócio. Então, ele mesmo veio para responder a Daniel, por causa do povo, porque Daniel estava em súplica, por causa do povo, de uma promessa que Deus havia feito. Deus fez Deus se lembrar, e ele se levantou do trono. Tem um hino, eu não, já até esqueci. Deus se levanta do trono por tua causa. Eu não vou lembrar o resto da letra agora. Mas ele se levanta do trono por nossas causas. E às vezes por um homem, uma mulher de carne, como eu, como você, Deus vai se levantar. Olha aqui, ele veio. E aí, quando ele veio e toca nele, ele cai, ele perde as forças. Depois você lê o capítulo 10, outra hora eu continuo a mensagem, porque senão não vai dar tempo aqui. E ele perde as forças, porque quando Deus entra, o homem cai. A carne do homem podre desce, se desmonta. Daniel diz aqui, não ficou força em mim, sabe? Ele desmaiou, fiquei em desmaio. Ele desmaiou, ele caiu, o poder foi tanto que ele caiu. Nós já experimentamos isso. Ele caiu desmaiado, se desacordou, e aí veio a mão do Senhor, como a mão de um homem. Olha que coisa linda. Oh, Jesus, é coisa maravilhosa. E tocou nele, e restabeleceu as forças dele. Ele disse, já não há mais força em mim, Senhor. É uma coisa linda o relacionamento dele aqui com Deus. É relacionamento com Deus. O anjo veio, Deus mandou, Deus manda anjo. Manda anjo em nosso favor, guerreia. Miguel Arcanjo está de pé pela igreja para guerrear. Agora, o Senhor, quando é preciso, se apresenta com a sua glória, com a sua forma maravilhosa. Olha aqui. E veio, homem muito desejado. Desde o dia que aplicaste o teu coração a oração, eu ouvi da tua súplica, eu ouvi da tua oração. Então, irmã, não desista. Eu quero encerrar aqui, senão eu vou longe. Não desista de orar, não desista de clamar. Não devemos esquecer, irmãos, que não veio tantas doenças, matou tantos. Estamos aqui, sabe? Estamos aqui glorificando o nome do Senhor, sabe? Eles estão botando pavor. O pavor
tomou conta da terra, tomou mesmo. Porque, é como disse o outro, né? A conta chegou. A conta chegou, é toda maldade. Um filho, por causa de 10 reais, mata uma mãe. Mata uma avó. A avó era uma pessoa tão respeitada. E a avó descansou, irmão. Sabe, era uma pessoa respeitada. Ela não podia falar. Ela me agarrava pelos braços, eu pulava muro. Mas quando ela agarrava pelo braço, fininho o braço dela, eu sentia. Ela dizia, vou te bater, menina. Eu sentia, eu ficava quieto. Eu dizia, vó, não bate não, vó. E ela vinha, dava os tapas, dizia, tá bom, eu vou fazer. Às vezes nem doía, irmão. Ai, sabe, eu não entendo hoje. A pessoa consegue matar a própria avó por causa de uma droga, de um raio, de um capeta, de um vício desgraçado, que a pessoa sabe que mata ela, que acaba com ela, que deixa ela louca. Sabe, consegue matar os próprios pais para tomar. Irmãos que brigam por herança. Irmãos, isso é o esgoto da humanidade. É o esgoto. Foi como Caim matou Abel. Sabe por que ele matou Abel? Ele não matou porque matou. Ele matou porque ele tinha inveja. Deus prosperava Abel e não prosperava Caim. Não porque Deus não prosperava Caim, porque Caim era infiel. Era infiel a Deus. Ele dava o que sobrava e às vezes nem dava. E Deus, ele perdeu o relacionamento de Deus total. E Abel, mesmo Adão expulso, Abel continuou com relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Um dia eu vou pregar aqui sobre a marca de Caim. Vou estar ministrando sobre isso a hora que o Senhor me der as revelações. Eu já ministrei muito tempo atrás. É muito difícil pregar essas áreas. Mas quando o Senhor dá, Ele esclarece. Irmãos, é preciso a gente ter o norte da coisa. O homem perdeu totalmente o fio da vida. Sabe? Da vida. Você vê que as pessoas matam umas outras, assim, como se fosse leitão, como se fosse um animal que Deus deu para a gente comer. Porque Deus deu para isso. Ele falou que o animal, o gado, era tudo para a gente comer. Então, a gente ficar aí com bobagem, não. Se a gente quer comer carne, come carne. Quer comer mato, come mato. Não tem problema. Mas Deus deu. Tudo isso para nós. Fruta, erva, tudo que a gente quiser. Vamos orar a Deus. Vamos nos arrepender diante dEle. Porque a sua infinita misericórdia dura e reina para sempre. É tempo de Deus cumprir as promessas que Ele deu para nós. Então, se Ele usou o profeta para a tua vida, se Ele usou a pregação, a palavra, porque Ele fala pela palavra também, é a mesma coisa, é profecia. A palavra é a maior profecia de pé dentro de uma igreja. É a palavra de Deus. Então, se Deus te fez promessa, você sabe que Ele falou contigo, usou o pregador, pregadora, Deus usou a profeta para falar contigo, o profeta. Já notou que tem pouco profeta? Por que só tem mulher profeta? Por quê? Então faz uma pergunta dessa, bota umas interrogação para nós aqui. Por quê? Porque Deus só tem carinho com elas? Não é que falta, a gente é mais duro, irmão. A gente é mais... Tem homens profetas na terra, como teve Elias, como teve Eliseu, e tem outros, sabe? Teve Ana, que como profetiza. Tem outras, e tem muitas mulheres, tem muitos homens. Por que eles não se levantam? Porque, irmão, precisa ter entrega total. E nós homens somos mais duros, somos mais agitados, somos mais, é muita coisa, né? Muita coisa, muita correria, muita chateação. E se a gente bobear, a gente se perde. Você vê que João, que fez uma oração, falou: Jesus, Senhor, tu quer, eu oro para descer fogo do céu. Foi chamado de trovão. Eita, o homem queria um raio arrebentando tudo. João, o apóstolo João, fez isso. E Jesus, calma, senão vai tudo antes da hora. É assim, essa é a obra de Deus. Deus não nos abandonou. Veio gripe da aviária, veio gripe do mosquito, do dengue, veio de tudo já. Para esse tempo agora veio, e vai vir mais coisa. O Senhor tem falado.
para a gente vigiar, estar firme, apenas firme, que ele vai recolhendo ou vai vir e resgatar a igreja. Eu creio que nós somos a igreja da última hora. Nós somos a igreja do arrebatamento. Que o Senhor se apresente para você, que Ele se apresente para nós. Nós não merecemos. Que Ele envie o arcanjo. Glória a Deus pela sua misericórdia, nos dá o anjo para guerrear, para nos ajudar, para nos livrar, né, nas horas da morte, nas horas da adversidade, nas horas que o inimigo se põe. Então o Senhor usa, envia, determina. Olha o que Gabriel falou assim, né, que foi determinado, foi dada uma ordem. Deus bateu o pé no céu, bateu palma e disse: vem cá, Gabriel, desce lá e ajuda Daniel. Olha que coisa linda. O negócio está pegando. Desce lá, Miguel, porque é um anjo de guerra. Miguel arcanjo, ele governa no céu os arcanjos de guerra, e estão a favor do serviço de Deus. E Deus, agora é você, Miguel, vai lá, porque o negócio está pegando. O príncipe da peste está impedindo, o outro demônio está impedindo, então vamos lá e resolve a causa, porque eu tenho pressa de atender aquilo que eu dei em promessa para o meu povo, por causa do amor a Daniel, das súplicas e das lembranças que Daniel teve ao amor de Deus. Então que Deus te atenda, que Deus atenda às suas necessidades, minha irmã, que Deus atenda, não desista, não deixe o inimigo, vai fazer de tudo, né, como fez com Daniel. Ele entristeceu, ele disse: mas cadê a resposta? O tempo é passado, Senhor, nos socorre. E Deus respondeu. O tempo demorou um pouquinho, mas veio. Deus não tarda e não falha não, irmão. Ele vem e vai te ajudar e vai te responder coisa muito melhor que você não espera. E você vai glorificar. Mas nesse tempo, vai glorificar nesse tempo. E mas nesse tempo, a bolsa vai estourar, o dólar pode estourar o dólar. Deus não tem compromisso com o homem, irmão. Deus tem compromisso dele para com o homem, para os que o buscam, para os que o temem. Deus não tem compromisso com economista, Deus não tem compromisso só com os mais ricos da terra. Deus não tem compromisso com isso, irmão. Deus tem compromisso com os que o buscam, com os que o clamam, os que o suplicam. Deus te abençoe. Eu quero fazer essa oração, essa mensagem de hoje, em nome de Jesus. Já de manhã, o Senhor começou a falar ao meu coração sobre Daniel. Ainda tem mais coisas, mas é muito tempo. Eu peço, fico com esse gostinho, lê o livro de Daniel, é o livro Apocalipse, tá? Da lei, mas é Apocalipse. E aqui vai ter coisas que a gente não entende, mas que só Deus pode revelar. Mas tem as boas que o Senhor nos revela, que nos traz, né, para os tempos de hoje, e que o Senhor tenha graça nos nossos pedidos, nas nossas orações. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, se alguém está ouvindo essa mensagem e precisa retornar aos teus caminhos, Senhor, que, Senhor, essa palavra tenha falado ao coração dos teus filhos, filhas, aonde for que ela chegar e aonde ela alcançar, venha alcançar vidas. Eles possam, Senhor, dobrar os joelhos e te aceitar como único suficiente Salvador. Senhor, Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, dar entendimento às orações, das petições dos teus filhos, para que possamos achar graça a teus olhos, sabendo que somos pecadores, mas que tu ainda inclina, Senhor, para ouvir. Inclina na tua glória, Senhor. Que Deus é esse, que com o teu amor tu inclina os ouvidos para ouvir um homem pecador, Senhor. Só tu pode, Senhor, ter esse amor, de saber, Senhor, que mesmo que a gente tenha falhas, mas que, Senhor, as tuas promessas não voltam vazias, que as tuas promessas não deixam de cumprir, e que deu teu amor para nos ajudar. Tu moves céus e terras em nosso favor. Senhor, aonde chegar esta palavra, possa haver cura, libertação, restauração e alma sarada, para que sejam salvos, alcançados pela tua graça e misericórdia, que é o fator que não sermos consumidos. Senhor, te louvamos e te glorificamos. Obrigado por tudo, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Vai estar lá
aí no Instagram, a mensagem vai estar no YouTube lá, porque a nossa irmã Adriana Flávia Diaconisa vai, né, promover a vocês. Deus abençoe, fique na paz. Sexta-feira, 20 horas, amanhã às 10 horas da manhã, eu vou orar em nome de Jesus, tá bom? Junto com você. Deus te abençoe, meu irmão.